Bom dia a todos, vamos só aqui dar mais uns minutinhos para se juntarem mais pessoas e depois arrancamos. Até já. Esperar aqui mais um minutinho para se juntarem mais pessoas e às 10h02 avançamos com o webinar. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. O meu nome é Manuel Campos, sou Technical Pre-Sales Specialist aqui na TechData, na BU da HPE, muito dedicado aqui à Aruba. Resolvemos fazer este webinar para PMEs hoje, porque é sempre pertinente fazer aqui a comunicação com o canal e explicar o que é que temos para oferecer em Aruba e muito em específico nesta vertente. E a agenda que temos para hoje está relacionada exatamente com isto. Explicar um bocadinho a solução da Aruba para PMEs, correr aqui um bocadinho os desafios, as tendências e o que é que nos diferencia da concorrência e depois no final explicar-vos as campanhas e como é que podem usufruir desta oferta. No final podem colocar as vossas questões, podem ir colocando ao longo da apresentação e eu no final respondo-vos. Se quiserem interagir e tornar isto mais interativo, levantem a mão, digam aqui no chat, se quiserem falar eu posso-vos dar a palavra. Como de costume, esta apresentação está a ser gravada e vai ser disponibilizada no nosso YouTube, na nossa página do YouTube da TechData Portugal. Solução da Aruba PMEs. Eu confesso que entusiasmei-me um bocadinho e temos muitos slides hoje e vou tentar não falhar em nenhum. Quando eu olhei para as PMEs, pensei em todas as conversas que tive ao longo da minha carreira profissional sobre o que eram pequenas, o que eram médias empresas e resolvi ir atrás disto e procurar aqui empiricamente a definição de PMEs consoante cada um dos mercados. No nosso mercado europeu, para efeitos administrativos, a União Europeia, a Eurostat, define desta forma as PMEs na Europa. As micro, que na área da IT são as small office, home office, as microempresas são abaixo de 10 funcionários ou com menos de 2 milhões de faturação, de volume de negócios. As pequenas empresas são abaixo dos 50 funcionários ou 10 milhões de faturação e as médias são abaixo dos 250 funcionários ou 50 milhões de euros em faturação. Olhando para a definição no conceito do mercado americano, nós percebemos, e confesso-vos que eu sou mais adepto desta definição, nós percebemos que o conceito é muito volátil e varia de indústria para indústria e consoante uma série de fatores. Ou seja, nós temos aqui um exemplo em que na produção animal e aquacultura, os americanos conseguem assumir e enquadrar em PMEs empresas que faturam $1 milhão ou 16,5 milhões de dólares. Isto numa lógica em que não olham para o número de funcionários. Mas depois tem setores em que olham para o número de funcionários e pode variar entre 250 funcionários ou 1.500 funcionários, independentemente do volume de faturação. Isto nestes dois setores de atividade.
que é que isto quer dizer? Que para o mercado americano e para a forma como os americanos veem o próprio mercado, a agência que regula as pequenas e médias empresas nos Estados Unidos tem em conta não só o volume de faturação e o volume de pessoas, mas também as indústrias onde eles se inserem. E para fechar aqui um bocadinho a noção, fui à procura dentro do nosso setor como é que a Gartner, por exemplo, que é quem normalmente dá estas indicações ao mercado IT, nomeadamente pelas estatísticas que lança e pelo quadrado mágico que todos conhecemos da Gartner. A Gartner olha para as empresas nas PMEs desta forma: as micro abaixo de 10 funcionários, muito em linha com tudo o que já vimos, as pequenas abaixo de 100, que contrasta com as 50 que nós vimos na Europa e com a inexistência nos Estados Unidos, ou 50 milhões de dólares, que, como vimos, eram nas médias empresas abaixo dos 250 funcionários que nós tínhamos na Europa, e considera médias empresas entre 100 e 999 funcionários, ou entre volume de faturação de 50 milhões e 1.000 milhões de dólares. E é aqui que a Aruba posiciona naturalmente o portfólio e é consoante esta definição que a Aruba desenvolve as tecnologias e as posiciona no mercado. A Aruba segue esta métrica e como eu vos disse, eu sou mais adepto da métrica americana porque todos nós sabemos que o nosso mercado não tem muito que ver, aquilo é uma estatística mundial que a Gartner lança, e o nosso mercado pode se enquadrar tanto uma solução como outra em empresas que têm o mesmo número de funcionários. Portanto, a minha sugestão, sempre que se posiciona alguma das tecnologias Aruba, seja Instant On ou seja Instant, isto para explicar e para diferenciar uma e outra, é falar com o cliente, perceber as necessidades do negócio e posicionar o equipamento consoante aquilo que o cliente vos diz e consoante as preocupações que ele tem dentro da própria empresa. A escolha do portfólio, depois destas conversas, pode ser efetuada por várias fontes. Eu coloquei aqui muitas. Nós temos o nosso microsite em que temos a parte de networking da Aruba e vocês podem verificar como é que funciona. Vou-vos partilhar aqui estes links para vocês terem acesso. Nós temos aqui a segmentação entre o small business e o mid-market, seguindo ali a lógica que vimos anteriormente, e temos em português uma série de conteúdos que vocês podem verificar e utilizar. Temos também integrado no nosso e-commerce, nosso InTouch, o iQuote, que muitos de vocês já utilizam, e podem utilizar não só para a área de computing, hybrid IT e services, mas também para a área de networking. Se tiverem dúvidas, podem sempre falar com o especialista. Estamos cá para vos ajudar a escolher a melhor opção para o vosso cliente, a desenhar a solução, a tirar dúvidas sobre o produto, a ajudar do ponto de vista comercial o que é que mais se ajusta e que solução é que faz sentido para vocês e para o vosso cliente. A própria Aruba, dentro do site arubanetworks.com, também tem esta segmentação. Vocês conseguem chegar a qualquer uma da informação sobre os dois produtos por via do site da própria Aruba. Também tem wizards que vos ajudam a fazer uma escolha muito fácil, consoante o setor, consoante o número de pessoas que estão dentro da empresa, uma série de informação que vos é pedida e que depois vos diz qual o produto mais adequado. Portanto, na escolha de portfólio, é importante ficarmos aqui com a noção clara de que a Aruba não tem só resposta para grandes empresas acima de 1000 utilizadores, mas que vai desde, eu diria, de 11 utilizadores por diante, tem uma resposta que abrange todo o mercado e, nomeadamente, as nossas PMEs de certeza absoluta. Vamos olhar agora em maior detalhe para alguns dos desafios que este tipo de empresas enfrentam na área de networking. Não são novidades, mas é sempre bom reforçar. Quando se fala aqui de rápidas alterações da tecnologia, estamos a falar de as ameaças de segurança. Primeiro vem da periferia, tem que meter uma firewall. Agora vem de dentro da empresa. Quem, porquê, como, a que é que acede? Ok, agora tenho que segmentar a minha rede, QoS, IDS ou IPS, o que é que eu vou fazer? Ok, vou ter os dois. Vou ter os dois, mas é só na rede cablada, é no Wi-Fi também. Tem que ter o Wi-Fi certificado. Quais as vantagens de ter o Wi-Fi certificado versus não certificado? Gestão, como é que eu faço a gestão da minha infraestrutura? On-prem, na cloud,
quais as vantagens de uma realidade e outra. Equipamentos que são de uma gama superior, equipamentos que são de uma gama inferior, quais as necessidades. Portanto, o cliente final normalmente sabe da sua tarefa. E a nossa tarefa e a nossa função aqui é acrescentar o valor e explicar-lhe como é que ele responde a cada um destes desafios e apetrechá-lo consoante também o orçamento e a necessidade que a empresa tem e as políticas internas de segurança que a empresa tem para as soluções mais adequadas. Aqui também incluo o NAC para acesso de controle interno, que era o que me faltava aqui das rápidas melhoras. Também sabemos que estas pessoas normalmente são generalistas ou há empresas deste género que nem sequer têm IT interno e que têm que responder a uma série de desafios dentro da empresa. O que leva a que muitas das vezes o equipamento esteja ultrapassado e eles tenham que usufruir de uma solução que seja fácil de gerir, fácil de manter e fácil de monitorizar. No segmento que nós vimos instant, temos a possibilidade de acrescentar o portal Central na cloud, que tem funcionalidades muito avançadas, e no segmento Instant On também temos essa possibilidade de gerir e monitorizar e manter a infraestrutura do cliente a partir de qualquer ponto com um portal cloud. Soluções para a função certa. Hoje em dia todos nós sabemos que os desafios são muitos e a infraestrutura tem que ajudar o negócio e é por aí que nós temos que ajudar o nosso cliente e colocar a solução que vai responder a esses desafios. Sejam estes, sejam outros que vocês vão vendo ao longo do tempo com o negócio, mas o que a pandemia me mostrou foi que de um dia para o outro o negócio tem exigências novas, de repente estamos na empresa, depois temos que ir para casa, temos que ter a tecnologia adequada para responder a essa alteração. A nova forma de trabalhar também vai ser um desafio para muitas empresas e o networking e as redes das empresas vão representar aqui um peso, e tem representado ao longo destes meses, um peso muito grande. Ou seja, temos aqui o exemplo de facilitar o pagamento, temos aqui a nova forma de modelo de negócio online e das entregas, e todas as empresas tiveram que responder a isto. Para fechar e para embrulhar o pacote, no fundo, temos aqui a gestão de recursos escassos e orçamentos de IT reduzidos. Já expliquei, ou já disse, uma coisa que não é novidade, mas que muitos deles ou têm um IT reduzido ou não têm IT interno. E temos que ter uma infraestrutura que responda aos recursos e ao orçamento e às necessidades do cliente e que garanta a fiabilidade e que tire a preocupação daquela pessoa dentro daquela empresa e da empresa num todo, em que a qualquer momento pode-se partir a rede e que ficam sem comunicar. Portanto, tudo isto são os desafios que estas empresas têm pela frente, não são novidades, foi um refresh. Reuni aqui algumas das tendências do mercado para partilhar convosco, também aplica-se de uma forma abrangente a todas as empresas PMEs e espelham a atualidade das tendências que até nós, no consumo diário, temos tido no nosso dia-a-dia. Ou seja, a pandemia, o Covid, foi um catalisador para a transformação dos negócios. A maioria das empresas planeiam um longo prazo no que diz respeito às alterações do IT. Estes planos de transformação foi o que o investimento destas empresas ao longo de 2020 e é o que vai acontecer em 2021, porque, infelizmente, como já percebemos, a Covid está aí para se manter durante mais algum tempo. Os orçamentos da IT têm uma previsão de quebra face a 2020, quando comparado, mas o reforço na segurança e o investimento na segurança vai continuar a ser uma tendência. Os serviços cloud e os serviços geridos em 2021 também vão ser cada vez mais uma tendência para as empresas e os planos para adotar a tecnologia emergente tiveram aqui algumas alterações, dando aqui prioridade à segurança e às necessidades mais urgentes. Estas são algumas das tendências. Tendências também que se verificam no posicionamento da Aruba. A Aruba posiciona o wireless como uma plataforma. E o que é que quero dizer com isto? O Access Point hoje é mais do que uma antena, ou mais do que as suas antenas internas que dispersam sinal e que dão cobertura pela empresa. Temos de ter em conta a capacidade, as aplicações e toda a envolvência da infraestrutura do cliente, porque hoje em dia vamos cada vez seguir uma tendência mais verde. As empresas querem poupar recursos, querem ser
mais eficientes e, como vocês sabem, existem uma série de sensores para todo o sistema das infraestruturas das empresas, para as luzes, para os ar-condicionados, para o ar, como é que ele está dentro do ambiente, sensores de presença, sensores de alarmes variados, que podem eles ser também capitalizados por esta plataforma que os access points da Aruba representam, porque comunicam não só os rádios wireless, mas também têm BLE e Zigbee que podem comunicar com estas plataformas e com estes sensores. Um exemplo que conheci recentemente, prende-se com uma empresa que tinha fechaduras, um hotel que tinha fechaduras inteligentes que facilitavam através da aplicação do hotel o check-in das pessoas, que elas só se dirigiam ao quarto, não tinham que pedir fazer check-in e tudo mais, isto na história de não haver contactos e conseguirmos aqui prevenir a segurança dentro do hotel, e a empresa tinha que ter uma gateway dedicada àquelas fechaduras inteligentes na saída da rede para conseguir comunicar com a infraestrutura que geria aquilo, e porque cada um dos hotéis tinha que ter uma gateway. A Aruba colocou essas fechaduras a comunicar com os access points e conseguiram aqui poupar muito dinheiro nas gateways, que eram um custo avultado dentro da infraestrutura. Portanto, esta é uma tendência. Quem diz estes exemplos existem é noutros, explorem-nos, é o IoT a comunicar com as plataformas da Aruba, e a Aruba a seguir essa tendência, que é uma tendência de mercado. A melhora das operações já vimos ali anteriormente, mas conseguirmos gerir tanto as nossas gateways como os switches, como os APs, vai ser muito importante para as empresas. Todos nós sabemos que também no data center existiam outras formas de gerir e, como vemos, os recursos estão cada vez mais escassos, o staff também, e eles querem, e a Aruba consegue responder a infraestruturas que conseguem dar melhoras nas operações da IT, com inteligência artificial, machine learning. Enfim, já me ouviram falar em vários webinars sobre este tipo de soluções. E depois os serviços cloud e os serviços geridos, que tanto com a solução Instant On, na plataforma online, vocês conseguem prestar alguns serviços, não de forma tão avançada como na vertente MSP da Aruba, com o Central, mas também aqui conseguem responder a esta tendência de mercado. Vou agora mostrar um comparativo no wireless e no switching com alguns equipamentos que verificámos no mercado serem tendência. Não é aqui um vendedor em específico, mas aqui uma análise de alguns dos vendedores mais fortes. E muitas das vezes a questão do preço vem com diferenças muito grandes de funcionalidades, era isso que eu queria espelhar aqui. E quando os equipamentos são comparáveis, vocês vão verificar que a diferença de preço e as mais-valias que vocês retiram na Aruba deixa de ser assim tão grande e que justifique tanto o risco no cliente. Vamos começar por verificar o valor diferenciador no wireless. Eu destaco alguns dos benefícios que estão aqui nesta tabela, nomeadamente o suporte de autenticação 802.1x ou por rádios, que nos garante aqui uma maior visibilidade e segurança robusta dentro das empresas. Portanto, é uma garantia que os access points da Aruba dão, e assim como a visibilidade ou o bloqueio aplicacional, que sem recurso a nenhum equipamento externo, vocês em qualquer uma das tecnologias instant on ou instant do wireless conseguem ter DPI, conseguem ter uma firewall que vos oferece a visibilidade e o controle para bloquear determinadas aplicações e determinado tráfego. A firewall oferece-nos a melhor proteção na rede contra intrusões hostis que podem comprometer a nossa infraestrutura, a confidencialidade dos dados e resultar aqui numa corrupção da operação ou numa quebra da operação, aquele partir a rede, como eu vos falei há bocado. Com a firewall incluída nos access points, vocês conseguem ajudar desde o access point a garantir que isso não acontece. Em muitos outros vendors, os access points pura e simplesmente emitem sinal, ponto, e depois perguntam a outros equipamentos o que é que têm que fazer. As certificações Wi-Fi Alliance garantem-nos a fiabilidade global das soluções. A Aruba tem todos os equipamentos certificados Wi-Fi Alliance, portanto, é, como vocês sabem, a entidade que regula esta área, e é importante que a paz de espírito do cliente consiga ser fornecida através destas instituições que todos nós tendemos e acho que é importante que acreditemos nelas. As funcionalidades avançadas são muito importantes para conseguirmos priorizar aplicações
e dados críticos na rede, segmentar, por exemplo, através da HCP, não é segmentar, mas poder atribuir IPs diferentes e definir se o equipamento vai ou não vai para dentro da rede. Como vimos aqui na plataforma Instant e na história do IoT, o BLE e o Zigbee a ser alavancado para conseguirmos ir mais além e fazermos do wireless algo mais do que uma commodity, porque, como sabemos, os access points não são o mesmo do que comprar matéria-prima ou comprar um equipamento de consumo em casa, mas infelizmente essa é a tendência e muitas das vezes isso acontece. Os benefícios também, e para finalizar aqui, destaco a possibilidade de criarmos ligações VPN, a encriptação dos dados e a não rastreabilização dos nossos dados é importante. E os access points permitem-nos fazer com a ligação a outros equipamentos externos, como é óbvio, para terminar esses túneis, mas os access points têm essa capacidade e não precisam de outros equipamentos externos para o poderem fazer. Destaque ainda o suporte no lado dos Instant, que vos dá aqui uma garantia muito mais avançada e mais alavancada face aos outros equipamentos. Vou agora falar-vos na parte de switching e na questão aqui da utilização. Existem vendors que não têm uma boa integração com os APs e os switches, ainda vem aqui os silos e aquela história de agora entre aqui, agora entre ali para gerir um e outro. Os diferenciadores também a nível de roteamento, sabemos que muitos dos clientes metemos switches unmanaged, switches que nem sequer fazem VLANs, switches que nem sequer têm capacidade de roteamento, com uplinks baixos e que não respondem às necessidades normalmente das redes dos clientes, mas que prestam o serviço, mas que ficam aquém. Portanto, é importante darmos este passo em frente e conseguir acrescentar aqui segurança através da segmentação da rede, através da definição do que é que se passa dentro da nossa rede e sabermos exatamente o que é que podemos fazer com o switching e alavancando também o wireless. Entrando aqui nas campanhas, como vocês sabem, a HPE há muito tempo tem as campanhas top value e eu diria que na Aruba as campanhas estão muito bem direcionadas. Na área das médias empresas, quando falamos aqui médias empresas, reforço, não tem a ver com a dimensão, mas sim com as necessidades e com as políticas e com o que é que as empresas, o que é que o IT pretende fazer com a infraestrutura. Temos aqui um bundle da Aruba Central em que vocês, ao comprarem o AP com o preço do AP, têm um ano de subscrição da Aruba Central e do token de serviços, que é muito interessante no que diz respeito a redes guest e a Captive Portal, em que vocês podem fazer a vossa própria autenticação, seja por telefone, seja por e-mail, e o Central tem essa visibilidade geral e a gestão de todos os access points. É muito, muito interessante. Em termos de médias empresas, temos aqui o top value de switching da Aruba, os switches mais avançados da família da Aruba, os AOS que estão dentro do top value, não é? Também temos os CX, mas não se encontram aqui. E temos desde equipamentos Layer 3 com a capacidade de fazer agregação e de um collapse de core de uma empresa com os 2930M ou 2930F e os switches de acesso com os 2540 ou os 2530. Na área das mais pequenas empresas, temos os incentivos para Instant On e Office Connect. Acho que o Office Connect vocês todos conhecem. O Instant On é uma solução mais recente para parceiros que não sejam parceiros oficiais da Aruba, que não sejam Business, nem Silver, nem Gold, nem Platinum. Existe este Aruba Action Partner Club, que é importante falarmos sobre ele, em que tem não só o incentivo de vendas, muito importante também haver este retorno, mas conteúdos, vai haver agora os conteúdos do Orange, que é uma iniciativa da Aruba para as PMEs, que vão estar também disponíveis dentro deste portal. Já existem conteúdos, lá dentro vocês conseguem ver quais as campanhas que estão ativas e até quando, e tem aqui uma gestão muito fácil e intuitiva num portal vosso e com cashback pago diretamente da Aruba trimestralmente até 2% nas vendas.
Como vimos ali, os formatos são variados dos 1930. O 1930, como vocês sabem, veio substituir o 1920S da Office Connect, que era um dos best-sellers, e o 1930 já começa a ocupar essa posição. 1+1, já muitos de vocês usufruíram, mas nunca é demais falar sobre esta campanha, que está a decorrer também até final de abril, em que vocês, na aquisição de um destes switches, têm a oferta de um destes APs para vos começarem a ambientar a estas soluções, e a realidade do Aruba Instant On e o hands-on é sempre diferente. Aqui também temos a campanha de Work from Home, de todos os equipamentos da Aruba. Como vemos aqui, todos os equipamentos são Wave 2. É importante falar disto, porque muitas das vezes vocês vão concorrer com equipamentos que nem sequer Wave 2 são, e os clientes dizem-vos que têm um preço melhor, mas que não estão a comparar maçãs com maçãs. O mínimo aqui é AC Wave 2, ou seja, Wi-Fi 5, e temos aqui o AP22, que faz Wi-Fi 6 e é certificado este Wi-Fi 6 também na Wi-Fi Alliance. Consegui, nestes slides todos, cumprir o tempo que tinha previsto. Temos aqui 5 minutinhos para perguntas e lanço-vos agora o repto para perguntarem o que quiserem e que dúvidas é que desta apresentação vos resultam. Não tendo perguntas e para cumprirmos aqui o nosso tempo, resta-me agradecer-vos. Há mais um webinar da Aruba. Espero ter ajudado aqui a clarificar algumas das ideias e a explicar melhor o que é que podem contar no universo Aruba e o que é que podem contar com a TechData em especial. E despedir-me de vocês até o próximo webinar e, mais uma vez, mantenham-se seguros. Obrigado.